Hoje tinha tudo para ser uma goleada do Vasco em cima do Paysandu. O Vasco que vinha fazendo um bom primeiro tempo e que vinha encaminhando de uma forma tranquila e segura a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas acabou por conta de erros, falhas individuais de alguns jogadores do Vasco. O primeiro gol até é uma falha coletiva, mas o Vasco acaba cedendo o empate dentro de São Januário e tirando esse gostinho de vitória que estava na boca do torcedor. Porque o Vasco vinha construindo um jogo muito tranquilo contra o Paysandu. Hoje Renato Gaúcho, como eu já havia adiantado para vocês, veio com uma escalação. Alguns jogadores do time titular estavam jogando como Rojas, como Thiago Mendes, mas que eram jogadores que estão suspensos. A gente vai falar do jogo contra o Internacional. Então o Renato Gaúcho resolveu dar essa minutagem para eles jogarem diante do Paysandu. De resto, era grande parte ele formado por um time que hoje é considerado reserva do Vasco. E mesmo assim o Vasco vinha encaminhando bem a sua partida. O Paysandu começa melhor nos primeiros 4 minutos de jogo, depois o Vasco toma as rédeas da partida, começa a criar mais situações de gol, começa a entrar mais no jogo, tem oportunidade de gol com o Brenner, que a bola pega na trave, e aí parece que é uma coisa, né, cara? O Brenner, ele sempre tá bem posicionado, se vocês perceberem. Ele sempre tá conseguindo chutar, sempre tá conseguindo finalizar pro gol de forma perigosa, mas tá faltando ele colocar a bola pra dentro das redes. O Vasco tendo uma boa movimentação do David, que tava caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, mas trocando de posição com o próprio Brenner. Em alguns momentos o Brenner ficava mais centralizado, em outros momentos o Brenner vinha um pouco mais pro lado, e ele tava trocando ali com o David. O Rojas era o camisa 10 do Vasco organizando, Thiago Mendes e Barros como a dupla de volante, e o Marino, que foi hoje talvez a melhor notícia da noite, jogando como ponta direita. E por que eu falo que o Marino foi a melhor notícia da noite? Porque ele participou dos 2 gols do Vasco. E o futebol, cara, depende muito de confiança. Você vê que o Marino, ele vai acertando um lance, 2 lances, daqui a pouco já tá indo com naturalidade fluindo o jogo dele. E a tendência é que ele continue crescendo. Apesar de ser um jogo bom hoje do Marino contra um adversário mais fraco, um Paysandu, o Vasco nem ganhou o jogo, mas ele participou bem. A gente viu mais uma vez que o Marino tem qualidade para fazer boas atuações com a camisa do Vasco. Eu vou destrinchar daqui a pouco para vocês como é que foram esses gols. Mas ele foi uma boa notícia hoje. Talvez a melhor notícia dessa noite pro Vasco foi o Marino. Mas o Vasco dominando a partida, e o Vasco abre o placar em um lance que o Marino acredita na jogada, recupera a posse de bola, invade a área, consegue se desvencilhar da marcação do adversário, já estava realmente entrando dentro da área, ele acaba sendo puxado e sofre o pênalti, que foi bem marcado pelo árbitro da partida. O Rojas pega a bola, bate e marca o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, bateu bem um pênalti no cantinho, dificultando a defesa do goleiro. O Vasco continua em cima do time do Paysandu, continua gerando possibilidades de gol. O Marino Hinestrosa é um jogador que tem qualidade e vale a pena a torcida do Vasco dar um voto de confiança para esse jogador colombiano. Se liga só nesses detalhes do segundo gol marcado pelo Vasco contra o Paysandu, o gol do Thiago Mendes. O Marino estava posicionado jogando nesse meio espaço, né? Ele recebe essa bola aqui do Cauã Barros, e esse drible do Marino mostra o talento e a qualidade que ele tem. Mesmo de costas, ele percebe que está chegando a marcação do adversário e ele vai fazer esse domínio orientado de letra, fugindo da marcação para o espaço vazio. Além desse domínio orientado dele ser muito bom, já deixa o Marino de frente para a jogada. Já sai da marcação do adversário, tá de frente para a jogada, ele ainda consegue sustentar com o corpo, fica de pé e na sequência ele não se afoba, ele levanta a cabeça para ver qual é a melhor possibilidade de passe. E aí você tem o Brenner atacando aqui por dentro, o David fazendo a movimentação também para receber o passe, mas tanto essa movimentação do Brenner quanto do David vai ajudar a afundar a defesa do Paysandu e gerar essa linha de passe no Thiago Mendes, que tá lá em cima pedindo a bola. O Marino levantou a cabeça, viu o Thiago Mendes, que tá tendo esse papel com o Renato Gaúcho, de muitas vezes ser esse volante que pisa mais na área, e é uma explicação para os gols marcados recentemente pelo Thiago Mendes. O Thiago Mendes até domina mal essa bola, porque ela escapa um pouquinho, né? Não fica com aquele controle que vai facilitar a finalização dele, mas o Thiago Mendes ainda acredita na jogada, divide, ganha a dividida, e aí sim, depois da dividida, a bola fica à feição pro Thiago Mendes, que ainda tira, né, o próprio companheiro
dele aqui no caso, o Brenner e um adversário aqui da jogada, abre ângulo para finalização e aqui ele só tem um trabalho de dar aquele tapinha tirando do goleiro e marcando o gol do Vasco. Mas essa jogada, esse gol do Vasco só saiu pela qualidade do Marino lá no início do lance, tanto para fazer o domínio orientado, fugindo da marcação, ficando de frente para o lance, quanto também a qualidade dele na hora de mapear o jogo e de entender qual era a melhor possibilidade para aquele lance, e não somente se afobar, abaixar a cabeça e sair correndo. Então o Marino ele tem qualidade, e isso ficou visível no jogo de hoje, mais uma vez. Basta ele fazer isso mais vezes em mais jogos para ele conseguir ganhar a confiança do torcedor do Vasco, e ele mesmo ganhar a confiança no seu próprio futebol, que é importante. E aí, gol do Thiago Mendes, 2-0 Vasco em cima do Paysandu, eram ali 41 minutos do primeiro tempo já. Jogo indo para o fim, mas o Vasco decide levar um golzinho do Paysandu no final do primeiro tempo, um gol bobo. E o Vasco acaba marcando mal no meio de campo, depois o Piton protege mal as costas dele, e o lateral do Paysandu vai muito bem na jogada, que ele consegue trazer para a perna ruim, mas e já no domínio tirar o Lucas Freitas da jogada, né, no contra-movimento, e fazer o gol do Paysandu. E não bastasse o Vasco ter levado um gol bobo, muito por desatenção, porque já era ali praticamente o apito final do primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco leva um gol que, assim, é mais um gol bobo e chega agora a conta do terceiro, se eu não me engano, terceiro gol contra do Saldívia na temporada pelo Vasco. Ele teve a intenção de fazer o gol? É óbvio que não, a intenção dele era somente afastar a bola da área. Só que ele pega muito mal, né? Primeiro cruzamento acontece, não era para acontecer, mas a jogada estava controlada. Era só o Saldívia afastar essa bola de dentro da área. Ele tentou fazer isso, só que espirrou o taco, a bola vai para trás e acaba indo no ângulo, né? Tirando completamente a chance de defesa ali do Léo Jardim, porque é surpreende, tu não vai achar que o teu zagueiro vai cortar essa bola errada. Até tira o tempo de reação do goleiro e o Paysandu empata em 2-2. Após o empate do Paysandu, é bem verdade que o Vasco fez um jogo no segundo tempo muito aberto com o Paysandu. Um jogo onde o Vasco jogava, criava situações de gol. Merecia, inclusive, o Vasco ter vencido esse jogo, porque criou muito mais possibilidades de gol do que o Paysandu. Foi bem melhor do que o Paysandu, assim, no contexto geral da partida, mas o Vasco sempre dava espaço. As escapadas, os ataques do Paysandu sempre eram em situações que geravam algum certo perigo pro Vasco. Não que tivesse acontecendo oportunidades claras de gol pro Paysandu, porque isso não aconteceu. Mas sempre era aquele ataque que gerava um pouco de dificuldade pro Vasco fazer o corte da jogada. Sempre tinha uma ameaça, sempre tinha um risco. O Vasco tem algumas possibilidades de gol no segundo tempo, perde muitos gols, não consegue fazer o terceiro gol. E aí no final da partida, depois do Renato Gaúcho ter feito substituições, ele coloca o Puma, ele coloca o Adson, ele vai mexendo, ele coloca o Andrés Gomes, muitos jogadores que são considerados, inclusive, titulares. O jogo já estava se encaminhando para o fim, só que aí o árbitro Braulio da Silva Machado decidiu aparecer naquele apagar das luzes no finalzinho do jogo. Olha a expulsão do Thiago Mendes em Vasco versus Paysandu. Pô, Maurício, mas tá falando que não pegou o cotovelo do Thiago Mendes? Pegou. Só que a gente sabe que na regra do futebol atualmente, porque muda o tempo todo, se não tem o tal do movimento do gatilho que caracteriza a agressão com intenção, a cotovelada com intenção, a gente sabe que não é um lance para expulsão. Pô, é sim, Maurício. Então me fala sobre esses lances do jogo do Flamengo contra o Vitória, que tivemos vários cotovelos, alguns deles até demonstrando intenção, e nenhum dos jogadores do Flamengo foi expulso. E no jogo do Vasco, o Thiago Mendes é expulso e muito provavelmente vai ficar fora dos 2 jogos da próxima fase da Copa do Brasil. Talvez hoje o jogador, talvez não, com certeza o jogador mais importante do Vasco no ano de 2026. O Vasco perdeu seu melhor jogador em 2026 porque o árbitro Braulio da Silva Machado decidiu aparecer. Ele sabe que a câmera estaria filmando ele no momento que ele tá puxando o cartão vermelho e expulsando o Thiago Mendes. Mas o que me deixa mais chateado é porque hoje existe a tecnologia. E claramente não foi um lance que o Thiago Mendes deu a cotovelada com intenção no jogador do Paysandu. O VAR deveria ter chamado e falado, olha só, não tem esse tal do gatilho. Tem o cotovelo, mas é muito mais um braço de proteção do Thiago Mendes do que de fato ele indo lá dar cotovelada no jogador do Paysandu. Maldade com o Vasco mais uma vez. Mais uma vez o Vasco é prejudicado.
e nada vai mudar. Já são anos e anos que eu venho aqui e falo que o Vasco é prejudicado, que você comenta que é prejudicado, nada muda. Vai continuar. O Vasco foi prejudicado não pelo jogo de hoje, o jogo já estava decidido, mas pela próxima fase da Copa do Brasil. Vai anular o cartão vermelho do Thiago Mendes? Não vai. O Vasco vai jogar prejudicado sem o Thiago Mendes. Mas é isso, cara. Deus sabe de todas as coisas. Um jogo controlado que o Vasco acabou cedendo o empate pro Paysandu. E no final da partida, o que mais me deixou triste nesse jogo foi a expulsão do Thiago Mendes, porque prejudica o Vasco para a próxima fase da competição. E assim foi o empate entre Vasco e Paysandu. Um jogo muito controlado pro Vasco em situações de gol. Cara, o Vasco criou boas oportunidades nessa partida, só que só fez 2 gols, né? Olha aí. Excelente chance pro Vasco. O Paulo Henrique bate e a bola desvia. Mas tinha muitas opções dentro da área. Nem sei se a melhor opção de fato era a finalização nesse lance. Mais uma oportunidade aqui pro Vasco. O Brenner acabou finalizando mal essa bola. Lance de falta do Paulo Henrique. Esse lance aqui realmente foi falta. O que mais me deixa indignado é que o Braulio, né, o árbitro da partida de hoje, ele não vinha fazendo uma arbitragem ruim, mas quis aparecer, como sempre, normal de praxe. Boa jogada do Vasco, do David pro Brenner. É aquilo que eu falo, o Brenner, ele tá bem posicionado, ele tá finalizando, mas a bola não tá entrando pra dentro do gol. E aí, vai ser cobrado, infelizmente. Pra ele, não tem o que fazer, cara. Atacante precisa de gol, né? Atacante vive de gol. Mas o Vasco em muitos momentos deixando muito campo pro Paysandu jogar. Acreditou que o Vasco poderia ter controlado melhor essa partida. Poderia em muitos momentos ter ficado mais com a posse de bola, ter prendido mais a posse de bola. Esse lance aqui foi muito pênalti, inquestionável. O Marinho é abraçado, girado aqui no ar pelo jogador do Paysandu. Excelente lance aqui do Marinho invadindo a área, recupera a posse de bola, consegue o drible. Aí é puxado, agarrado. E aí o gol do Rojas. É o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, do colombiano. Teve agradecimento aos céus. E era um jogo que se encaminhava para uma vitória muito tranquila pro Vasco, cara. Era um jogo ali para 3-4-0. Só que futebol as coisas viram muito rápido, né? E vai virar. Comemoração da torcida. Tá, zica. Chance na sequência. É o que eu tô falando pra vocês, cara. O Vasco vai acumular chances durante esse jogo. Bola do Paulo Henrique. Thiago Mendes chapa essa bola. O goleiro já tava vendido. Mas a bola passa ali lambendo a trave e vai pra fora. Na sequência, já expliquei pra vocês como surgiu esse gol do Thiago Mendes. Mais um gol do Thiago Mendes. Que teve agora negligenciado a sua participação na próxima fase da Copa do Brasil por um erro do Braulio. Apenas pra aparecer. Queria que a câmera filmasse ele, né? Queria. Foi filmado, cara. Tá sendo comentado agora por várias pessoas. Tem muita gente comentando sobre você. Eu sei que você queria isso, pô. Mas aí o gol do Thiago Mendes. E na sequência, cara, o Vasco faz 2-0. Um jogo tranquilo. O Paysandu não ameaçava. O Vasco começa a ceder espaço. O Vasco começa a se perder no jogo. Aí tem mais uma chance. Agora com o Brenner. De novo. Ele até domina bem na hora de bater, que foi mais mérito do goleiro do que, de fato, ele ter perdido o gol, né? O goleiro fechou bem, conseguiu ir rápido. Mas olha o gol que o Vasco leva. É uma desatenção no final do jogo, né? Do primeiro tempo. Bola nas costas do Piton. O Lucas Freitas vai muito mal no lance. Ele cai no balanço do jogador do Remo muito fácil. Muito fácil. Ele foi muito mal nesse lance ali, o Lucas Freitas. E no início do segundo tempo, esse gol aqui contra do Saldívia, cara, que não tem explicação, né? Pegou mal na bola. Quando a fase é ruim, cara.
O que eu falo pra vocês é porque o Saldívia ele chegou a fazer bons jogos já com a camisa do Vasco. E agora, se tu pegar o jogo de hoje do Saldívia, fez um jogo ok, teve alguns bons lances, mas no lance que ele erra, que foi esse aqui, que foi o lance que ele cometeu um erro, saiu o gol do Paysandu. E aí já era, esquece. Não só saiu o gol, como ele marcou o gol contra. Esse lance aqui é muito questionável se é somente uma disputa de braço, porque se é para outras camisas aí, teria marcado o pênalti, a gente conhece muito bem como é que funciona o futebol. Esse lance aqui foi um erro do Marino, né? Aqui quando ele recupera essa bola, eu acho que ele ficou com medo de passar e o goleiro interceptar. E ele não tocou pro David, cara. Aqui era só ele rolar pro David com um pouco mais de força, que não teria que o goleiro fazer. E sairia o gol do Vasco. Então o Vasco brincou de perder igual ele. Mais um lance, agora o Puma de cabeça. Sozinho cabeceando. Cabeceando pra fora da direção do gol. Era mais um lance de chance pro Vasco. Inacreditável, cara. O Vasco teve muitas chances. Muitas chances de gol. Agora com o Spinelli. E qual foi a chance do Paysandu? Mais uma chance aqui. O Nuno passa muito forte. O Spinelli não consegue dominar. Aqui era pra ele ter facilitado, né, o domínio do Spinelli, o Nuno. Tava botando muita força na bola. Mais uma chance do Vasco. O Thiago Mendes pegou mal demais de cabeça aqui, mas cabeça completamente livre. Era jogo para uns 3, 4 a 0 Vasco, até 5 a 0 com tranquilidade em cima do Paysandu. Mais uma chance aqui. E aí agora para mim, erro aqui do Puma, né? Quis bater pro gol. Às vezes essa afobação não é boa. Poderia ter cruzado no segundo pau. Tinha dois jogadores do Vasco entrando livre. E aí depois teve a expulsão do Thiago Mendes. Mas é isso, cara. 2 a 2 Vasco versus Paysandu. Quero saber a opinião de vocês. Fica nessa, abração do Francesco. Nós fui.